Pessoal, eu acho que eu não sei nem como que eu vou dar essa matéria para vocês. Galera, tiraram o Alexandre de Moraes. Isso, só apenas isso. Ele foi substituído. E que bomba para a sociedade. Eu acho que eu nunca imaginei que uma coisa dessa iria acontecer, mas aconteceu. E aqui a coisa foi pesada. Estão preparados? A gente vai falar sobre isso hoje, mas aí não só sobre esse tema. Vamos falar sobre outros temas também, tá? Principalmente a guerra de Israel aí com o Irã, que para quem não sabe, o Lula tá botando o Brasil em saia justa e se prepara para você ver aí querendo depois mandar a tropa brasileira lá pro Irã. Bora lá falar sobre isso então, porque hoje o tema tá bem polêmico. Já senta, pega o cafezinho pra gente começar então a falar sobre política. E não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar. Estamos com a meta de bater 100 mil seguidores ainda até o final do ano. Então, põe aí e bora lá começar. Galera, essa matéria do Alexandre de Moraes, ela é muito bomba. Então, eu vou trazer primeiro para vocês um pouco do que o Lula falou de Israel. E aí, a gente vai para a matéria do Alexandre de Moraes. Legal, beleza? Vocês entenderem a situação para quem estava perdido. O Irã fez vários ataques de mísseis ao governo de Israel. Chegou no ponto de ser uns 200 mísseis. Alguns pararam aí interceptados pelo Domo de Ferro e outros atingiram Israel. Ah, mas o Irã surgiu assim do nada a ideia de atacar Israel? Não, o Irã atacou Israel porque os membros líderes do Hezbollah tinham praticamente sido mortos pelo Estado de Israel com os pagers, que é nada mais uma explosão em série no meio de comunicação que eles tinham. Aí o Irã deu uma de vingativo e foi lá, vamos atacar Israel. Só que os bonitos dos iranianos já sabiam que iam fazer esse ataque. E é tanto que as matérias já põem, as máscaras do Irã caíram, porque o ataque foi completamente estratégico e eles queriam que Israel refutasse, atacasse de todos os modos possíveis e da maneira mais drástica. Adivinha por quê? Para entrar mais país no meio e agora tá o que a gente está vendo. Uma guerra generalizada, porque os Estados Unidos declarou apoio, Grã-Bretanha declarou apoio e a China e a Rússia vai entrar do lado do Irã. Então daí vocês já viram que vai dar para lascar para todo mundo quando começar essa guerra de verdade. E eu achei muito interessante que vocês comentaram muito sobre esse tema no vídeo que eu trouxe ontem. Especialmente me surpreendeu bastante esse comentário aqui, do Sérgio Asnal. Jornalistas brasileiros entrevistados ontem ao vivo pela revista Oeste informou que foram mais de 180 mísseis disparados do Irã contra o território de Israel. Grande parte desses mísseis foram abatidos ainda no ar pelas defesas israelenses e americanos através do porta-aviões aí em mar, diminuindo bastante os ataques de mísseis israelenses em solo, mísseis iranianos em solos israelita. Com certeza, tá super correto esse comentário e parabéns, vocês estão bem atualizados com o tema. Mas mesmo abatendo, ainda foi muito drástico os mísseis que conseguiram chegar dentro de Israel. E assim, galera, foram muitos, mas muitos mísseis mesmo que foram atacados contra Israel. Eu vou até colocar a imagem aqui para vocês entenderem que mesmo com o Domo de Ferro, olha a quantidade de míssil que foi indo. Grande quantidade desses aí acabaram não sendo abatidos. Alguns foram, mas outros não. Mas o intuito do Irã sempre foi fazer uma ofensiva contra Israel, porque eles queriam que Israel metesse mais gente no meio dessa guerra. E vocês acham que o Lula provavelmente não sabia ou não tinha ideia do que isso iria acontecer? Porque me surpreende muito. O cara vai lá, chega num discurso da ONU, detona Israel e de repente no outro dia praticamente a gente vê que Israel sofre uma ofensiva dessa contra o Irã. Mas uma coisa é, uma das falas mais imbecis, ridículas e atrapalhadas que a ONU já teve foi o discurso do Lula falando sobre o Hezbollah no momento mais errado possível e do lado mais errado possível. Aí eu te pergunto, vocês acham que comunista tem cérebro? Porque eu já tenho uma certa dúvida sobre isso, principalmente quando eles veem que Israel está sendo atacado, os caras foram lá, detonaram Israel, fizeram aquele caos, assediaram mulheres, degolaram bebês e praticamente eles ainda publicam um tipo de coisa como essa daqui, que foi publicada pelo PCO. E assim, e quem olha essa imagem, ele vê que praticamente eles são meio lelé da cuca. Que eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tem a mão aqui, que é os Estados Unidos, tipo assim, galera, se curvem para Israel, o foguetinho de Israel, e todos os outros líderes lá, terroristas, vamos lembrar disso, estão aí se curvando
para que os Estados Unidos manda, mas esse cara aqui, que claramente representa o presidente do Irã, está se revoltando, não é omisso aos Estados Unidos. Cara, o povo tá pondo ele como se ele fosse aí um herói, pelo amor de Deus. Aí é falta de sanidade mental, não tem lógica pra isso não. Ou você é muito burro pra publicar uma coisa dessa, ou você é canalha. Porque, olha, não tem explicação melhor. O cara, vocês não têm noção que esse cara que é o presidente do Irã agora, ele é pior do que o que tinha antes. O cara é mais cheio de atrocidade ainda. A gente tá falando de um estado onde a população vive com medo, porque se não obedecer às regras, ela pode ser morta, a população. Vocês não estão entendendo? É a falta de democracia em pessoa. E essa galera que paga de comunista liberal, tranquila, e a gente gosta da democracia, socialismo, good vibes, tá apoiando essa galera que faz a maior atrocidade contra os direitos humanos, que é o Irã, o Iraque, o Hezbollah, entre eles o Líbano e a faixa de Gaza. Então vocês estão vendo, não existe nada mais hipócrita do que a mente de um comunista. E eu não sei o que vocês acham, mas pra mim essa imagem aqui foi o cúmulo da idiotice. O cúmulo. Pode até pôr no comentário, gente, que a gente vai trazer no próximo vídeo. O que vocês acharam sobre essa imagem? Mas pra mim é o cúmulo da burrice, o cúmulo de tudo que eu já vi de louco na minha vida. Mas, pra piorar, eu não sei também se os comentários que tiveram nessa postagem foram irônicos ou se realmente a pessoa pensa desse jeito. Mas, olha o seguinte, o PCO precisa urgentemente formar um grupo de voluntários para ir defender o Irã. Eu espero que isso seja ironia. Eu juro que eu espero para vocês que isso seja ironia. Outro comentário. Por isso que eu gosto do conteúdo do PCO. Eles traduzem a notícia com um tom de humor. Pior página de comédia que eu sigo. Denuncie essa página como discurso de ódio e apologia à violência. Meus parabéns. Foi uma das coisas mais certas que aconteceu nesses comentários. Mas se vocês olharem o comentário dessa publicação, vocês vão ver que tem uns 40% de gente apoiando, falando, parabéns, Irã! E os outros 40% praticamente assim, de pessoas estão ali falando que não concordam. Aí tem uns restinhos lá que praticamente não dizem, não comentam, não falam nada. Mas é isso. Que atrocidade, colegas. Que atrocidade. Mas mais atrocidade do que isso ainda é possível existir. Pois é, tá na mão da Kamala Harris a maior atrocidade do mundo. Primeira coisa, não sei se vocês viram, mas quando um dos líderes do Hezbollah morreu por conta dos pages, a Kamala Harris foi a primeira pessoa a levantar o dedinho e falar: eu repudio Israel, não pode fazer isso, porque vocês estão passando dos limites, não pode. Pois é, aquela hora lá, ela deu uma, de democrática, defensora de direitos humanos, e ficou do lado de um cara que é terrorista e matava milhões de gente. Legal, beleza. Só que agora que o negócio ficou mais sinistro pro lado dela e dos Estados Unidos, porque a guerra pegou mesmo, e o próprio Biden, que é o presidente, virou e falou: galera, tamo aqui legal, beleza, com Israel. A Kamala Harris teve que mudar a postura do dia pra noite, a famosa hipocrisia da esquerda, que é praticamente assim, mudou a postura, do nada eles viram de direita, do nada eles criticam gente que eles apoiavam. É incrível isso. Mas a Kamala Harris diz que o Irã é uma força perigosa e desestabilizadora. Agora, né, querida? Agora que o negócio ficou ruim pra você, porque enquanto não tava ruim pra você, tava lá: ai, faixa de Gaza, ai, Palestina, ai, líder terrorista, tava ali tudo tranquilo, beleza, e você apoiando as atrocidades que eles faziam, não é mesmo, Kamala? Mas agora, bem época eleitoral, vai ver os soldados norte-americanos indo lá para Israel e praticamente vai tomar uns votos pra caramba de você mudou o discurso, você virou uma pessoa conservadora, uma pessoa que repudia o terrorismo. Incrível, não é? O quanto a esquerda é hipócrita. Infelizmente, essa belíssima hipocrisia da esquerda acaba matando muita gente por conta de uma decisão errada que o líder faz. Muitas pessoas que vão aí praticamente para uma guerra podem morrer lá. Eu te pergunto, vai lutar pelo quê em uma guerra dessa? Suponha-se, não aconteceu ainda, mas suponha-se, tem uma probabilidade grande de acontecer.
Brasil entra aí, né, apoiando essa guerra do lado da China, da Rússia e vai enviar soldados. Supondo para vocês, não aconteceu. Mas pensa no soldado brasileiro que vai ter que ir lá lutar contra Israel do lado de terrorista. Você vai lutar pelo quê? Nem por honra dá para se lutar. A gente está falando de um lado completamente errado da moeda, que é o lado onde tinha que ser repudiado por todos os países, e principalmente aquele que se diz uma democracia, né? Mas que apoia a democracia relativa, que, entre aspas, reconheceu no início uma eleição que foi fraudada na Venezuela. Então, assim, vocês já sabem, o Brasil desandou com o governo Lula. Já era ruim antes, quando a gente pegou Dilma e entre outros políticos. Aí quando chegou no Bolsonaro, deu uma melhoradinha. Mas agora com o governo Lula de novo, vou te falar, chegou pior do que era antes. O cara veio pra tipo assim, agora eu vou lascar com a vida de todo mundo. Porque eu nunca vi um rombo desse tamanho. Eu praticamente nunca vi uma pessoa falar tanta coisa contraditória num governo só. Eu nunca vi uma pessoa se alinhar tanto com ditaduras, terroristas, governos arbitrários, como o governo Lula fez nesse último mandato dele. Para mim, isso aí é a maior vergonha que a gente pode ter hoje em dia. É dizer que apoia esse governo. Mas é assim, falamos um pouco sobre a guerra, acho que a gente se empolgou um pouco na guerra, e vamos falar sobre o caso do Alexandre de Moraes. Surpreendentemente, acordamos com essa matéria, que dizia o seguinte pra gente, ó, dá uma olhada. Cristiano Zanin substitui Alexandre de Moraes e assume presidência da primeira turma. O ministro Alexandre de Moraes deixou o cargo de presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e ele será substituído por Cristiano Zanin, eleito para assumir o posto. Zanin presidirá sua primeira sessão nesta terça-feira. Um destaque para a análise de uma ação da Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos, ABIA. Essas ações questionam aí a resolução da Agenda Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa, que expõe restrições à publicidade de alimentos considerando prejudiciais à saúde. Então a gente teve a substituição do Alexandre de Moraes pelo Cristiano Zanin. Mas aí, vocês acham que o Cristiano Zanin vai ser melhor ou o Alexandre de Moraes era melhor aí então para estar nessa presidência da primeira turma aí? Põe nos comentários. E aí, você tem algum ministro que é seu preferido ou você não gosta de ninguém? Põe nos comentários aí também. E a gente volta daqui a pouco com mais informações, beleza? Legal? Fica aqui no próximo vídeo pra gente falar sobre uma coisinha que a Tabata Amaral fez. 4 milhões, estão preparados? Bora lá que amanhã não, na verdade hoje tem muita revelação pra gente trazer aqui, tá? Legal, beleza? Tô aguardando vocês.